Bem, pessoal, vamos lá, continuando nossa disciplina de História, certo? O que é que nós vamos estudar em História? História, pessoal, nós iremos estudar o assunto literatura indígena, que está na página 85, e literatura africana, que está na página 88, certo? São com dois conteúdos pequenos. Tem algumas leituras, certo? Mas assim, o que é que nós temos que nos atentar, certo? Como nós estamos estudando desde o início do ano a evolução, certo? O início da humanidade e como as civilizações surgiram. Então, assim, nada mais, nada menos do que nós começamos a estudar as civilizações, as tribos, né? Então, assim, nós temos aqui a indígena e a africana, certo? Não sei se vocês têm conhecimento ou se vocês já ouviram falar, mas os povos africanos, mesmo sendo indígena e as tribos africanas, elas tiveram também suas literaturas. Então, a sua cultura existe da mesma forma que nós aqui no Brasil. Então, nós temos literatura, nós temos as obras de arte, nós temos as religiões. Então, assim, esses povos, eles também possuem, certo? E o conteúdo de hoje está relacionado à literatura, a indígena e a africana, certo? Todas as duas literaturas, elas relatam a história, certo? A história dos seus povos. Então, elas falam sobre cultura, sobre crenças, sobre religião, canções, entre outros. E na medida do tempo, eles foram sim, certo? Foram sim escrevendo, relatando a história do seu povo. Foram contando tudo o que acontecia. Então, eles criaram bastante literaturas, alguns poemas. Eles criaram também histórias. Eles criavam histórias para justificar o surgimento da humanidade. Então, eles criavam histórias para poder dar significado ao plantio, a questão de uma divindade. Então, tudo isso era motivo para ser criado um tipo de obra literária. Porém, essas obras literárias até hoje elas são estudadas, arquivadas, elas são divulgadas, certo? Então, assim, vocês sabiam que eles possuem suas próprias literaturas e obras? Conhece alguma? Então, que tal, certo? Acessando a internet, com o auxílio do papai e da mamãe, vocês procurarem alguma dessas obras, entendeu? Para comentar comigo no dia da nossa aula virtual, certo? Aí a tia trouxe aqui para vocês o seguinte: uma das literaturas indígenas se chama A Dança do Arco-Íris. Então, o que acontece? Ele está justamente fazendo uma contação de uma história para justificar o aparecimento do arco-íris. Ele fala o seguinte: há muito e muito tempo, vivia sob uma planície de nuvens uma tribo muito feliz. Como não havia solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos, como o algodão doce, as pessoas se alimentavam da carne das aves abatidas com flechas, que faziam amarrando um feixe de uma porção de fios que formavam o chão. De vez em quando, o chão dava uma sacudida. A planície inteira corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse uma parte dela. Então, pessoal, aí embaixo tem um link, certo? Que vocês podem ir direto para essa história. Então, tem várias histórias que estão contando os fenômenos, as crenças, as religiões, para justamente justificar. Então, essa daqui que eu trouxe foi um pedacinho da Dança do Arco-Íris, que é uma literatura indígena. E eu trouxe também para vocês um pedacinho da obra africana, certo? Um desses contos é A Tromba do Elefante. Aí ele fala sobre a história de como surgiu a tromba do elefante, para poder justificar, certo? São obras, todas elas voltadas de uma crença cultural, certo? De uma crença cultural que vem fazer com que até hoje essas civilizações elas se mantenham, certo? Elas se mantenham vivas. Então, isso faz parte, isso torna ela um bem material, certo? Um bem cultural, ok? Então, nessa da tromba do elefante, eu só trouxe um pequeno trecho, mas embaixo tem um link dela, que vocês podem ver a história completa, e tem mais algumas outras histórias. Então, assim, façam a leitura, certo? Deem uma olhadinha nesses links, com a ajuda dos pais de vocês, e no nosso encontro virtual nós vamos comentar assim que a gente for corrigir essas atividades, certo? Se vocês pegarem e fizerem a atividade direitinho, viu? Eu vou cobrar.
Certo, pessoal? Então, assim, depois que vocês fizerem a leitura também do conteúdo do livro, vocês realizem as atividades da página 86 a 92, que é relacionada à literatura africana e indígena, certo? E não tem atividade impressa dessa, ok? Dessa disciplina. Não tem atividade impressa, é só atividade do livro, ok? Então, conto com vocês e aguardo vocês no nosso encontro virtual. Certo, pessoal? Até mais, viu?